no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira lembra da misericórdia. Versículo 17 e o versículo 18 diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Você pode sentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Quero aqui ser grata por essa oportunidade. É a primeira vez que eu estou aqui nesse ministério. Que Deus abençoe a nossa irmã Patrícia, que nos fez o canal usado para nós estarmos aqui nessa noite. Eu não vim sozinho, vim acompanhado da minha irmã. Nós somos da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, lá no Gramacho. Eu sou pastoreada, pastor local, pastor Alessandro de Moraes. Mas o meu pastor presente vocês conhecem muito bem, o pastor Silas Malafaia. Deus abençoe essa casa, abençoe o pastor, abençoe a todos que estão envolvidos aqui nesse seminário de intercessão. E a palavra intercessão, para mim, ela não não conhecida. O Senhor tem nos confiado algumas coisas aonde nós estamos, e lá nós estamos como líder da intercessão, só que lá funciona, eu não sei como é aqui, mas lá funciona como as irmãs que trabalham, que estão sempre no trabalho de consagração, de interceder. Então é um trabalho mais vinculado ao trabalho pela manhã. O nosso trabalho é às terças, a partir das 8 da manhã, e nós damos um suporte ao grupo de libertação da nossa igreja, que é o sobrenatural, ajudando ali na intercessão, ajudando na oração dos enfermos, sabe, Vem aqui orar para os enfermos e tal. Então tem que ter uma equipe preparada. Nós auxiliamos, mas nós somos um departamento que trabalha mais às terça-feira, pela manhã com consagração. Então, não é distante essa palavra para mim. E a palavra intercessão praticamente, eu gosto muito de usar muito o exemplo da multiplicação dos pães e peixes, onde havia uma necessidade de 2 discípulos se alimentar, mas há uma multidão, e Jesus fala para ele: não é lícito, não é correto que dispensemos a multidão, antes o alimentemos. Só tinha um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Só a conta de homens eram praticamente 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Eles separam em grupos. Então Cristo, nosso Senhor Jesus, pega aquilo que é oferecido para ele, e ele eleva ao Pai, e a multiplicação não acontece na mão de Jesus, acontece nas mãos dos discípulos. Na maneira que os discípulos vão distribuindo a comida vai multiplicando. Eles alimentam a multidão vai embora com a palavra de Deus, porque eu adoro Jesus. Eu tenho certeza que Jesus gosta quando a gente come na igreja. Jesus é a favor disso. Ele libera a palavra, mas também alimenta quem está faminto também físico. É aquele que faz a obra por completo, Jesus é aquele. E quando os discípulos acabam de alimentar a multidão e olham para o cesto, tem 12 cestos cheios. É aqueles que são usados para alimentar pessoas, que são usados para alimentar quem tem fome, mas não falta pão no cesto para ser alimentado. Então, intercessão. Fica preocupado com pegar a guerra dos outros, vou orar por outros, e a minha família. Jesus ele tem compromisso. Quem chamou é aquele que garante. Você vai liberar a bênção para quem está de longe, para quem está do teu lado, mas a bênção também não vai errar o endereço da tua casa. A intercessão é isso. Você vai se colocar no lugar do outro, mas sabendo que Jesus não vai esquecer de você. Então nós temos lá um trabalho, e Jesus tem abençoado.
a demanda é muito grande. Nós trabalhamos também com oração no lar, e você sabe, né? Todo mundo gosta de uma oração no lar. E é grande a demanda e nós precisamos de ceifeiros, né? E já peço à igreja para estar orando por essa intercessão, para que, eu tenho certeza, como aqui, envie pessoas também comprometidas com a obra, para pegar a obra, para levar até o final do nome de Jesus. Vamos lá, meus queridos, eu fiz os meus agradecimentos, né? Falei aqui de onde eu sou, o que nós fazemos lá, pela graça de Deus, onde Jesus nos inseriu, graças a Deus, e falamos o quanto estamos felizes. Nós damos graças a Deus porque nós ficamos livres no texto bíblico em que a gente ia usar aqui nessa noite. Eu costumo dizer que eu sou objetiva, né? E eu tenho certeza que o que Deus quiser falar para todos nós aqui nessa noite, Ele vai falar. E Deus me direcionou, quando falar de avivamento, poderia usar Joel, mas o Senhor nos direcionou para Abacuque, tá? É um profeta que está inserido no Antigo Testamento, está dentro dos acervos, né? Dentro do conjunto que a Bíblia é dividida. Então ele está dentro do conjunto dos profetas menores. Quando eu era criança e ouvia essa palavra, eu achava que era tamanho de estatura, né? Que era profeta maior, quem era grande. A gente tem umas ignorâncias quando é criança. Eu sou nascido e criado na igreja, então a gente tem umas ignorâncias, né? A gente acha que criança não ouve o que o adulto fala no microfone, mas ouve. Então a gente cria uma teoria na nossa cabeça. Então na minha cabeça, profeta grande era a gente grande, e profeta pequeno era a gente pequena, né? Mas não tem nada a ver isso. É o material em que, a grosso modo, é o material que ele deixou registrado, profecias que deixou registrado. Isaías, sendo considerado o maior dos profetas, deixou muito material registrado, e nós conhecemos aquele que praticamente foi o profeta que anunciou o nascimento do Messias. Nós sabemos de Isaías, nós sabemos de Jeremias também, e Lamentações de Jeremias. São profetas maiores, mas sem querer diminuir os outros profetas, tiveram um grande poder aqui na sua fala. Abacuque também teve aqui o seu lugar de falar também. Por mais diferente que seja, Abacuque, diferente dos demais, não foi alguém que recebeu de Deus uma palavra e falou ao povo. Ele não recebia uma palavra e transmitia. O que Abacuque tinha era um diálogo com Deus, entre ele e Deus. O contexto, quando a gente lê o livro de Abacuque, já no primeiro versículo, no primeiro capítulo, você vê Abacuque tentando chamar a atenção de Deus para aquilo que ele está vivendo, o profeta está vivendo. Então é um diálogo do profeta com Deus, é uma conversa do profeta Abacuque com Deus. E ele está dizendo para Deus qual é o contexto que ele está vivendo. Ele está clamando a Deus por uma intervenção. Ele está pedindo para o Senhor entrar com providência, para ele agir, dizendo assim, como a gente diria nos nossos dias: Senhor, o Senhor não está vendo, o Senhor não está percebendo o que está acontecendo com o povo, porque Abacuque está inserido dentro de uma ajudar desviada do caminho do Senhor. Uma ajudar toda apóstata. Se eu não estou errando a palavra, dentro da apostasia, está falando de um povo que já perdeu o propósito, o sentido. Então, quem perde o propósito e quem perde o sentido, né, anda pelos seus caminhos. E se a gente for reparar, desde os juízes até os profetas, toda vez que o povo ele se desviava, toda vez que o povo andava pelos seus próprios caminhos, e quando se diz andar pelos próprios caminhos, é andar segundo o teu intelecto,
jeito, segundo aquilo que quer, segundo aquilo que acredita, segundo aquilo que propõe no coração. O povo se tornava um povo vulnerável. O que é se tornar alguém vulnerável? É alguém que está suscetível a qualquer tipo de ataque, e esse ataque ir por queda. Então, quando a gente se torna vulnerável, quando a gente anda pelos nossos próprios caminhos e não andando pelo caminho de Deus, nós nos tornamos alguém vulnerável ao ataque do nosso adversário. Nós nos tornamos alguém que é facilmente derrubado. E é isso que o profeta está clamando. Esse povo está desviado. Esse povo já foi saqueado. E esse povo, de vez de melhorar, está piorando. Está questionando a Deus, que ele está vivendo um contexto não somente espiritual horroroso, mas também está vivendo num cenário político devastador, onde a lei não é respeitada, onde quem é justo está sendo escarnecido pelo injusto, onde a honestidade é motivo de piada, é motivo de chacota, é motivo de alguém ficar rindo. Então ele está vivendo nesse contexto, está vivendo no contexto de violência, está vivendo no contexto de corrupção. Então é porque o povo perdeu totalmente o propósito. É porque o povo está andando conforme aquilo que quer. O povo está sem regra. O povo está sem lei. O povo está sem limite. Então está andando pelos seus próprios caminhos. Então está Abacuque clama: Senhor, até quando o Senhor vai me expor a essa situação de violência? Até onde o Senhor vai me deixar viver essa situação de desonestidade? Eu não sei que possa ser que até tenha alcançado a casa de Abacuque. Talvez a desonestidade alcançou ele. Alguém foi desonesto com ele. A casa dele foi atacada. Por isso ele está clamando por justiça. Senhor, até quando, Senhor, o Senhor vai se negar a ver? Quando ele dizia isso, não é que Deus não estava vendo. É que Deus estava vendo e aos olhos dele, Deus não estava fazendo alguma coisa. E a gente olhando e ouvindo isso, tem alguma diferença para os tempos que nós estamos vivendo? Não tem nenhum. Não tem nenhuma diferença. Nós estamos vivendo um tempo de espiritualidade rasa, muito rasa. Nós estamos vivendo um cenário político, devastador. A gente não sabe qual é a notícia absurda de amanhã. O que vai acontecer amanhã de absurdo? Se a gente vê uma notícia que diz assim: o óbvio é fazer justiça com o ciclano. O óbvio não está sendo realizado. A justiça não está sendo exercida. Quando é que a gente imaginou, e olha que eu sou nova, eu só tenho 38 anos, quando é que a gente imaginou em ligar a televisão e ver que o errado, parece certo e o certo parece errado? Gente, a ideologia e o discurso tá com tanto embasamento, se dá mole, até a gente acredita. É tanto argumento, é isso, eu não sei mais o que, é tanta falácia. Se a gente não permanecer em Cristo, a gente é levado. É tanta violência. E eu não quero aqui ser feminista de modo nenhum. Como a gente tem visto, a criação do Senhor sendo destruída, onde as mulheres estão sendo, na verdade, mortas a troco de nada, onde a imagem e semelhança de Deus, que é o homem, está com a imagem desgastada, está com a imagem, com a moral aborrada, dizendo assim: nós não precisamos dessa figura de autoridade, vamos derrubar essa figura de autoridade, onde a violência tem entrado e alcançado, e a gente não pode clamar por justiça. A gente não pode
clama por justiça. Eu vi um trecho de um podcast onde alguém perguntava assim, fulano me agrediu. Você acha o quê disso? Você acha que ele não deve ser preso? E a representante falou, depende. O porquê que ele te agrediu? Então até aquilo que é certo está sendo discutido se é certo mesmo. Então, aonde a gente procura a honestidade e a justiça, a gente não está encontrando. E outra, a igreja está entrando, perdendo o rumo, perdendo o destino, perdendo o propósito, entrando no meio, discutindo com aquilo que não é. O nosso lugar não é aqui, o nosso destino final não é aqui, e a gente está se embaraçando. Meu irmão, eu sei separar. Nós somos seres sociais, mas mesmo sendo seres sociais, nós não nos embaraçamos, porque também somos seres espirituais. A nossa militância, a nossa guerra não é contra o braço, não é contra o sangue, não é contra a carne, é contra aquilo que é invisível, aquilo que veio para roubar, para matar, para destruir. Essa é a nossa luta. E nós estamos perdendo o foco, nós desviando, perdendo o propósito. Antigamente, alguém se desviava da igreja para fazer aquilo que queria no teu coração. Hoje, se fica dentro da igreja, não é mais encoberta, todo mundo na cara dura, todo mundo com a luz acesa, e todo mundo aplaudindo, e todo mundo abraçando, e eu não vejo diferença daquilo que Abacuque estava enfrentando para aquilo que nós estamos enfrentando hoje. Então, Abacuque está no capítulo 1 pedindo Deus. Até quando o Senhor vai ver os maus? E ele não está falando de desviado, não. Ele está falando de Israel. Ele está falando de Judá. Até quando você vai ver os maus, que estão com o coração mau, fazendo aquilo que é mal? Até quando o Senhor vai me deixar estar exposto sobre isso e não vai fazer alguma coisa? E tem sido a nossa oração. Até quando, Senhor? A tua igreja, que parece que está acordada, mas está dormindo. Até quando, Senhor, nós vamos ver tanta injustiça? Até quando, Senhor, nós vamos ver tanta desonestidade? Até quando, Senhor, nós vamos ver aquilo que é errado imperando sobre aquilo que é certo? Até quando? É nosso questionamento. Nós oramos a Deus, profetizamos, fazemos ato profético, e sabe o que parece? Parece que Deus não está dando nenhuma confiança. Parece que Deus não está nos ouvindo. E é isso que o profeta Abacuque sentiu no capítulo 1. Que ele disse tudo. Ele abriu o coração. Ele mostrou a Deus quais eram os caminhos que o povo estava traçando, qual era o contexto de todas as normas que estavam atravessando. Mas eu digo para você, Deus respondeu ao profeta Abacuque. Deus respondeu ao questionamento do profeta Abacuque. Mas a resposta que Deus disse para o profeta causou temor. E eu digo para você, quem pergunta quer resposta. E talvez nós não estamos preparados para ouvir a resposta de Deus. Deus disse, eu vou fazer, Abacuque. E eu acredito que Abacuque até celebrou. Vai fazer? Eu vou entrar. Vai entrar. É que nem a gente. Quando ora por algo que está acontecendo na nossa vida. Deus, você não está vendo a minha casa, não, Jesus? Você não está vendo quem está se levantando contra mim, não? O Senhor não está vendo o que está acontecendo ao meu redor? Você não está vendo a vizinha que se levantou? Você não está vendo o chefe que se levantou? A gente faz questionamento para a gente adora fazer um questionamento para Jesus. Até o ponto que ele
profeta, mas aquilo que ele responde ao profeta não causa uma paz imediata, mas causa um temor muito grande, porque Deus disse que entraria em ação. Deus disse que faria alguma coisa. Deus disse que ia mudar o cenário. Só que os instrumentos que Deus iria usar é o que causava temor no profeta. Ele disse assim: eu vou corrigir, meu Deus do céu, eu vou fazer. E eu digo para você, a gente sempre imagina que Deus vai fazer, que Deus vai operar de acordo com o nosso pensamento. Não, é tipo assim, Deus vai entrar na minha casa, né? Quando a gente quer salvar alguém do nosso lar, Deus vai lá, vai em sonho, vai falar com ele, Deus vai, ou senão Deus vai derrubar ele, como derrubou a Paulo no meio do caminho, e vai falar com ele e tal. Só que muitas vezes Deus vai fazer, mas é do jeito dele. E do jeito de Deus parece loucura para o nosso pensamento. Os caminhos de Deus é totalmente, aleluia, ao contrário daquilo que nós pensamos. Olha, Deus queria que o nome dele fosse glorificado através da família de Lázaro. Só que ele vai matar Lázaro. Eu não entendo isso. Você entende isso? Era preciso isso? Tinha necessidade para tal? Não tinha, mas ele tinha um propósito maior, para que o nome do Pai fosse glorificado pela multidão. E no meio da multidão ele grita: Lázaro, sai para fora! E Lázaro saiu. A Bíblia diz que muitos também se converteram, porque o propósito era maior. Eu não sei, meu querido. Eu sei que Deus vai fazer alguma coisa, mas como ele vai fazer? Eu não sei o desígnio dele. Eu não sei onde ele vai mexer. Eu não sei onde ele vai mudar. Eu não sei onde ele vai alterar. Mas eu sei que ele vai fazer alguma coisa. Ele vai fazer. Eu não sei. Não sei se ele vai mexer na finança da tua casa para aquele que é rebelde. Se chegar mais perto de Deus, não sei. Eu não sei como é que ele vai fazer. Mas eu sei que aquilo que ele faz é bom, perfeito e agradável. Não é bom às vezes para mim, porque eu vou chorar. Não é agradável às vezes para mim, porque vai me causar desconforto. Não é perfeito para mim, porque segundo a minha ciência, eu faria de outra coisa. Mas é bom, é perfeito e é agradável, segundo aos olhos dele. E ele falou para Abacuque: eu vou fazer alguma coisa. Mas tem uma surpresa para você. Você não sabe o que eu vou fazer. Você não sabe como é que eu vou agir, Abacuque. Não, eu estou feliz que o Senhor vai fazer. Eu acho que eu estou imaginando como é que o Senhor vai fazer. O Senhor vai mandar um anjo? Vai mandar um anjo? Não, não vai mandar um anjo, não. Vai levantar um juiz, como levantou Gideão, Sansão. Vai levantar uma mulher destemida, como levantou Débora. Não vai. Vai levantar um profeta. Não vai também, não. Vai levantar um rei, como levantou Davi. Também não vai fazer isso, Deus? Não. Eu vou levantar uma nação mais ímpia do que esses ímpios para corrigir eles. Eu vou levantar os judeus. Os judeus vão dar jeito nesse povo. Aí Abacuque não entendeu, ficou confuso. Como é que Deus vai usar um povo que é descrito por Deus? Não é nem o profeta que diz. Nos versículos, acho que é no capítulo 1 e versículo 7 e 8, é descrito como um exército forte, um exército veloz. Os cavalos são tão velozes que são confundidos como se estivessem correndo, tão velozes os cavalos. São pessoas que são consideradas como lobos famintos, sedento por sangue, sedento por morte. É esse tipo de gente que vai corrigir o povo. Eu sei que o povo é ruim, Jesus, mas
a usar um povo caldeus para corrigir esse povo. Logo o povo caldeus, que a fama dele é uma fama de que quem se submete, quem se atreve a estar como seu adversário não subsiste. Como é que o Senhor vai usar alguém assim? Como é que o Senhor vai usar alguém assim? E eu fico um pouco preocupado que a gente, como igreja do Senhor, a gente tem o dever de orar pela nossa nação. E a gente pede, Deus, envia alguém, Senhor. Faça alguma coisa que o Senhor mover. Eu tenho medo de Deus tentar usar alguém pior para tratar dessa nação. Para tratar desse Brasil. Porque Deus é aquele que atende oração. É aquele que ouve a nossa oração. A nossa oração tem chegado a Deus. Nós estamos vivendo um período ruim. Mas, se não fosse a oração da igreja, nós estaríamos pior. Nós estaríamos pior. Então é Deus ainda sendo aquele que ouve a sua igreja. Vou levantar os caldeus. Ele se apavorou diante da resposta de Deus, porque estava indo em contramão de tudo aquilo que o profeta esperava. Talvez era alguém, como eu dei um exemplo aqui, que viu Deus intervendo com anjo, com profeta, com mulher cheia de autoridade, com homem cheio de autoridade, com rei cheio de autoridade, mas agora resolve usar alguém com a mão mais pesada ainda para corrigir o povo. E eu vejo no capítulo 3 Abacuque entrando como intercessor. Porque o capítulo 3 é a oração de Abacuque em forma de canto. Que nós lemos aqui. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ele ouviu, ele falou no capítulo 1. No capítulo 2 que Deus responde, ele ouve a resposta de Deus e causa um grande temor ao profeta. Porque talvez ele pensou assim, será que esse povo vai resistir? A gente pensa assim, né? Quando Deus está provando alguém dentro da nossa casa, a gente vê que é Deus apertando fulaninho, apertando cicraninho, a gente fala assim, Senhor, será que vai se cortar? Será que vai morrer não? Está gritando muito, está gemendo muito. Eu não sei se vai suportar essa prensa. E Deus é aquele que garante. Ele ouviu a palavra, a resposta do Senhor e temeu. Quando ele ouve, e quando nós ouvimos a palavra do Senhor, eu sei que causa um medo muito grande, como causou ao profeta. Ele ouviu a palavra de Deus, ainda bem que ele ouviu a palavra de Deus. E só ouve a palavra de Deus quem tem ouvidos aguçados para ouvir a voz do Senhor. E ouvir a voz de Deus também exige de nós não andarmos acelerados. Quem anda acelerado não ouve a voz de Deus. Por quê? Ele só ouviu porque ele ouviu a voz de Deus e assimilou o que Deus queria com aquela resposta. Às vezes nós oramos a Deus, Deus dá uma resposta, e às vezes a resposta de Deus, que pode parecer um pouco confusa, às vezes, de vez a gente descansar, a gente fica mais eufórico. E como vai ser? E como será? E como vai acontecer? E como vai fazer? E vai, e pede ajuda um, e pede conselho outro, e vai no outro, e vai assim. Você vai ouvindo um monte de vozes, e a voz que você deve ouvir, você não consegue ouvir porque você está ouvindo muitas vozes ao mesmo tempo. Então, para ouvir a voz de Deus, é preciso que você desacelere um pouco nos teus pensamentos, um pouco nas suas ações, para você ouvir o que ele tem para dizer. Aleluia! Ele ouviu e temeu.
mas é alguém que, diferente do capítulo 3, resolveu confiar na intervenção de Deus. Senhor, já que o Senhor já vai fazer, já que o Senhor decidiu usar dessa estratégia, já que o Senhor resolveu trabalhar desse jeito, aviva a tua obra no meio dos anos. É o Abacuque que está confuso no capítulo 2, mas ouviu, orou e resolveu confiar na ação de Deus. E a gente gosta um pouco de saber o que é avivado, é estar vivo ou manter-se vivo, despertar ou ter brilho. Isso é avivar. É Abacuque dizendo: Senhor, então desperta o teu povo. Então dá brilho para o teu povo. Então, Senhor, dá vida para o teu povo. Ou mantém esse povo vivo durante essa intervenção. Já que não dá para mudar, já que é eminente o que o Senhor vai fazer, já que não dá para voltar atrás, eu te peço na minha oração, Senhor, que esse povo não perca o brilho de ser ainda teu, que esse povo não perca a vida mediante essa aprovação, que esse povo se mantenha vivo durante essa prova, que esse povo não durma, mas esteja despertado durante essa aflição. Era isso que o profeta estava dizendo. Já que o Senhor vai fazer, então mantém esse povo vivo. Não deixa se perder não, Jesus. Não deixa morrer não, Jesus. Na nossa linguagem, não deixa desviar não, Jesus. Não deixa essa prova desviar não. Senhor, que aquilo que está acontecendo na nossa nação não faça o povo sair dos seus caminhos. Porque a gente tem a sensação que é daí para o pior. Que não tem jeito. E tem alguém dizendo assim que parece que não. Já que tudo vai piorar, toma. Tô jogando casaco, jogando a blusa. A toalha, isso mesmo. Não sou boa de frase não, mas muito obrigado. Tô jogando a toalha. Vou me juntar. Tô jogando pra cima, tudo pra cima. Vou me entregar. Né? Tô cansado de fazer a diferença. Estou cansado de ser diferente. Estou cansado de me separar. Estou cansado de me santificar. Né? Ou quando nós olhamos ao nosso redor, a gente tem a sensação, né, de como como diz no Salmo, Senhor, eu olhei a prosperidade dos ímpios e comparei na minha vida. E eu estou vendo que eu estou olhando para trás. Eu estou vendo que eu estou meio iludido. Eu estou vendo que eu estou errado. Não, mas é Deus aqui, falando conosco, para nós que estamos vivos, e que você está vivo em Cristo. Você está brilhando em Cristo ainda. Você está ainda na presença para que Ele nos mantenha. Assim que às vezes a gente vem um pouco contando os passos até chegar à igreja. Eu sei que muitas das vezes ao se arrumar, você já pensou 5 vezes, vou ficar em casa, vou para a igreja. Não, vou ficar em casa agora. Não, vou para a igreja. Não, vou ficar em casa. Eu sei que às vezes há uma oscilação no meio da semana. Eu sei que há uma oscilação no meio dos meses, né? Eu sei que há uma oscilação, né? No meio dos dias da sua vida. Mas você está aqui, você veio, você está glorificando, você está recebendo essa palavra. E eu tenho certeza que você vai sair daqui com um pensamento totalmente diferente daquilo que você saiu da sua casa. A gente acha que se manter avivado, se manter vivo, é se manter em eterna euforia. Não, tem gente que você fala língua estranha. Tem gente que
nosso Senhor, a gente é maioria. Então o que a gente vai fazer? A gente vai rodear o muro, que é muito grande. Tem gente na beira do muro que eu sei que vai rir da gente. A gente vai rodear 13 vezes. E na última vez, né, que é no 7º dia, nós vamos gritar e Deus vai derrubar as muralhas e nós vamos entrar na terra e nós vamos possuir a terra. É isso que Abacuque trouxe à memória do Deus que é Deus fiel, que nos momentos mais complexos da nossa vida se manifesta para nos dar a vitória. E Deus está aqui nessa noite, dizendo para a gente aqui, eu sei que o momento de adversidade é muito grande, mas lembra de mim que sou fiel, te sustento, tu tens saúde porque eu te dou, tu anda bonito porque sou eu que compro, que pago para você, tu comeu, tu bebeu porque fui eu que enviei o dinheiro, tu está aqui porque fui eu que te trouxe, você está vivo é porque eu te trouxe livramento, a tua casa vai de pé porque eu cuido dela. É Deus dizendo isso. E tem gente dizendo, eu vou pro bem porque eu trabalho. Meu filho, quem abriu a porta foi Deus. Tá? Foi Deus. Aleluia. Quem abriu a porta. Se você compra no aplicativo, tá muito bonito, né? Receber pelo aplicativo, jogar nas casas da gente. É Deus quem faz isso, meu querido. É Deus quem faz isso. Talvez você veja de Uber até aqui, foi Deus que providenciou. Foi Deus que providenciou a passagem. É Deus que tem suprido a necessidade. Tem gente vivendo com menos. E você está vivendo a providência de Deus. Olha, meu querido, tem cubo, tem suco, tem Coca-Cola, tem um montão de coisa. Tu tem lanchado no final de semana. Ah, meu querido, é toda festa. É dia da criança tem presente. É dia das mães é presente. É dia dos pais tem presente. É Natal, a mesa está farta. E você acha que isso entra do teu braço? É Deus que te sustenta. Aleluia. Oh, glória. É Deus. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Tudo é Deus. A casa que eu tenho é Deus. Tem gente que não tem casa. Na minha casa tem 3 cômodos. Tem gente que não tem casa. Dá graças a Deus. Tem 3 cômodos, mas é Deus. Tá pagando. Tu tá lá, é Deus. Ninguém te tira de lá. Mas não paga aluguel. Dá graças a Deus que tu tá tendo condição de pagar aluguel. Não tá morando na rua. A pessoa ainda paga o grande de carro, tem moto, quer acabar com Deus, pelo amor de Deus. Então, mesmo Deus que supre essa necessidade, como diz a palavra, trazer à memória aquilo que traz a esperança, traz à memória aquilo que Deus é, não é aquilo que Ele foi, porque Ele continua sendo mesmo. Ele trouxe a memória, Ele entrou lá, Ele fez, Ele derrubou. Ele, os maiores adversários de Israel, Ele deu vitória. E vai ser com a gente novamente nessa adversidade. Ele vai ser com a gente vai conseguir atravessar esse momento ruim na nossa nação ainda ser crente, tá? Ninguém vai desviar não, todo mundo vai ser crente e vai para o céu. Com as vestes limpas. Vai sim. Todo mundo vai se corromper, talvez o governo pode ser corrupto, mas nós vamos ser honestos em Cristo. Vamos continuar sendo igreja de Deus. Ainda vamos continuar sendo igreja. É igreja, fazendo a diferença. Fulano se rendeu, fulano abandonou, mas você não vai abandonar, você vai ser crente ainda. Tem muito a estrada ainda, estou comendo pão, que é cozido da brasa e bebe da água. Porque muito é a caminhada ainda. Tem muita coisa ainda, muitos propões para viver de Deus. Lembrou de Deus no caminho final? Lembrou de Deus do que Deus era? Confiou em Deus e disse as palavras que eu quero aqui dizer para você nos versículos 17 e versículo 18. Portanto, diante de tudo aquilo que o profeta diz, que Deus é bom, que Ele intervém, portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide,
o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, segundo isso, entretanto, aconteça tudo isso, é um compromisso teu com Deus. É uma aliança minha, é uma decisão minha. Decisão. Quem crente decidido é crente decidido. Eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Eu só quero explicar essas 3 primeiras figuras de linguagem. Ainda que a figueira que não floresça. Figueira é aquela que produz figo. Ainda que o produto, não haja produto na vide. Vide fala de videira e videira fala de uva. E que o produto da oliveira minta, oliveira fala de azeitona, né, que a gente conhece. Todavia, entretanto, tudo isso que possa acontecer, eu decido louvar ao Senhor. Eu decido, né, não fazer com que as coisas externas interfiram no meu propósito e na minha alegria no Senhor. Eu decido isso. Eu decido isso. Eu não preciso que Deus me entregue aquilo que Ele me prometeu para eu ficar feliz. Eu não preciso que nada externo aconteça de bom aos meus olhos para eu me sentir feliz. Porque minha alegria não está agarrada àquilo que é perecível e nem passageiro. A minha alegria está nele. Eu estou ligada nele. Ele é a videira verdadeira. E eu estou ligada nele. Então a minha alegria está nele. Eu quero falar aqui sobre a figueira não floresça e trazer as figuras de linguagem. A figueira, a oliveira, né, que eu anotei aqui, e a videira. Se a gente não presta atenção, a gente der em bola aqui as palavras. Figueira é o figo, e de um modo querendo colocar para o que Abacuque estava dizendo, ele esperava, ainda que esperasse que Israel florescesse como nação, não aconteceu. Israel não floresceu como nação. Israel se desviou como nação, né? E para os nossos dias, ainda que nós esperamos no Israel que nós estamos vivendo, que é a igreja, que é o Israel do Senhor, está vivendo um tempo de não florescimento, mas vivendo um tempo de desvio, e estava dizendo assim, eu me alegrarei no Senhor. Por mais que pessoas estejam perdendo o rumo e perdendo o caminho, esquecendo o caminho, se desviando do caminho, ainda que a igreja não esteja florescendo do jeito que os céus esperam, que a igreja floresça, que o nome de Cristo seja espalhado da maneira correta. Porque a gente tem uma propagação de um evangelho que está meio gourmetizado, está uma coisa estranha, assim, está um negócio meio que ele não está entendendo. Isso não é florescimento, isso é retrocesso da igreja, porque a palavra de Cristo ela é pura, ela não tem mistura no meio do caminho, porque as pessoas estão se querendo adequar a palavra de Deus segundo aquilo que entende. É um negócio segundo aquilo que eu quero, é um negócio que eu tenho que me sentir incluído, então a igreja tem que ser segundo o meu pensamento. Aí coloca uma igreja inclusiva, não, a porta é do mesmo tamanho, é estreita. Quem tem que se adequar para entrar nela sou eu e você. Ela não vai abrir, ela não vai passar por reforma. Então tem gente querendo que a porta só para reforma para ele entrar. Não vai. Então, mesmo que a igreja tenha tudo para alavancar, florescer, mas não esteja florescendo do jeito que a gente que conhece a palavra não está, mesmo acontecendo, eu decidi que eu vou me alegrar. Mesmo que o fruto da videira,
É isso, gente? Mesmo que o fruto, não haja fruto na vide, e fruto da vide é uva. Mesmo que e uva fala de vinho e vinho fala de alegria. A gente sabe lá do primeiro milagre de Jesus, todo mundo ficou desanimado, acabou ouvindo, todo mundo deu pé. Por quê? Eu vou explicar um pouco. Casamento judaico é 7 dias. Jesus chegou no terceiro dia, acabou vindo no terceiro dia. Isso é uma vergonha. A gente faz uma festa um dia, já está falida, né? No mesmo dia. Lá é 7 dias de festa. Está falido, não. Eu já está falido antes da festa começar. Entendeu? Não consegue nem curtir a festa direito, porque já sabe que talvez amanhã vai ter que pagar pela festa que está comemorando hoje. Mas lá são 7 dias. Existia alguém, só vou abrir só essa área aqui. Existia alguém que era o mestre de sala, que hoje a gente chama de aquele que organiza, né? E a gente fala assim, ele vai ser responsável por fazer o cálculo para dar para 7 dias. O cálculo do mestre sala deu errado, que era para ser 7 dias, Jesus chega no terceiro dia, já está acabando. Entendeu? Aí é por isso que, para não os noivos não se sentirem envergonhados, Jesus resolve quebrar um galho para eles ali. E Jesus muitas das vezes resolve quebrar um galho para a gente não ficar envergonhado em certas situações. E resolve, traga as talhas, enchem de água, que eu vou fazer a multiplicação. E multiplica ali para dar continuidade na alegria daquelas pessoas, dos convidados para com o noivo. Então, vinho significa alegria. E nós estamos vivendo um período de falsa alegria. Quem a gente acha que vive alegre, não vive alegre. Quem a gente acha que vive feliz, não está vivendo feliz. Está vivendo de aparência, né? E a gente, como igreja de Cristo, assim, já tem Deus, por que está vivendo desse jeito? Por que está vivendo uma falsa alegria e uma falsa felicidade? E o profeta está dizendo, mesmo que alguém esteja vivendo de uma forma mentirosa, de uma alegria que não existe, eu vou me alegrar. E mesmo que o fruto da oliveira minta, né? O fruto da oliveira é a azeitona. A azeitona, quando ela é espremida, né? Quando ela é pressionada no seu extremo, ela vira o azeite. Né? O azeite, antigamente, tinha um valor maior do que o que nós temos hoje, o que significa para nós hoje. Você vai ver aquela mulher da multiplicação de azeite, que pega os vasos emprestados, ali, segundo o azeite dela multiplicado, ela vende e consegue viver do resto. Então, tem um significado, um valor muito grande. Mesmo, é o que ele está dizendo, mesmo que esse fruto minta, o que espera do fruto da oliveira? É que o que se espera é que toda a azeitona, ao ser espremida, saia dela o azeite. O que está dizendo aqui, ó, mesmo que se esprema a azeitona, que a gente tenha a certeza que vai sair azeite, mas não sai, né? Quando a gente fala de azeite, a gente fala de unção, mesmo que a gente espera de alguém uma unção que, na verdade, ela não tem, né? O que a gente espera da igreja, uma autoridade que, na verdade, não tem, mesmo que pareça que tenha, porque tem todo um aspecto que tem, mas não tem, está entendendo? O fruto da oliveira tem todo um aspecto que tem, mas quando espreme, não tem. Mesmo que aconteça isso nos nossos dias atuais, mesmo que a igreja não viva uma frutificação verdadeira, mesmo que a igreja não viva uma alegria em Cristo verdadeira, e mesmo que alguns de nós pareça que ao ser exprimido vai exalar alguma coisa, mas não sai nada, vive uma vida mentirosa, mesmo diante de todo esse cenário, eu
criei no meu coração um compromisso. Qual é o meu compromisso? Me alegrar no Senhor e exaltar o Deus da minha salvação. Que Deus, a partir dessa noite, e já deu o meu horário, coloque nos nossos corações esse pensamento, esse comportamento, que sejamos os Abacuques dessa terra, que tenhamos a alegria do Senhor, que tenhamos, que floresçamos. A Bíblia diz que a árvore é conhecida pelos seus frutos. E quando vejo nossos frutos, saiba que nós viemos para dar frutos bons. E que quando nós sejamos espremidos, provados pelo Senhor, exalemos aquilo que nós passamos a imagem do que somos. Porque tem gente que tem cara de crente de ungido, mas quando espreme ele não é tão ungido assim.